Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, temos alguns temas importantes para poder falar nesse vídeo. O goleiro Vanderlei está rescindindo seu contrato com o Grêmio, está livre no mercado. O centroavante Abel Hernandes, que foi especulado no Vasco ontem. Vou trazer para vocês mais algumas informações. E tem um movimento liderado por torcedores do Vasco para entrar com a petição no Ministério Público para tentar o cancelamento ainda daquele jogo entre Vasco e Internacional. Temos essas e outras notícias para trazer para vocês. Então não esquece de deixar o seu like no começo do vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal já e ativa o sininho das notificações. Bom, vamos começar falando pelo atacante Abel Hernandes. Por ação feita pelos companheiros do Goal.com, o jogador ganha algo em torno de R$500 mil por mês. Após o Vasco sondar o jogador, o Vasco deu uma recuada porque o salário do atleta é muito alto. Ele tem propostas de duas equipes mexicanas, o León do México e o Céu Azul, e também tem sondagens aí do Fortaleza. Inclusive, o presidente do Fortaleza deu uma entrevista do Diário do Nordeste, aonde o Abel Hernandes teria ligado para o zagueiro Jussa, que recentemente chegou ao Fortaleza, e foi perguntar como é que era a equipe do Fortaleza, se era um bom lugar. Segundo o presidente Fortaleza, o jogador tem muito interesse em ir para a capital cearense e jogar por lá. Inclusive, o Internacional tem contrato com o atleta até junho. Ele foi contratado em agosto do ano passado, fez 29 partidas e marcou 5 gols, mas não entrou nas graças da torcida. Ele tem um salário considerado alto e o Internacional está querendo enxugar a folha de pagamento. Inclusive, não teria problema em liberar o atleta antes do prazo, já que se liberaria dos seus salários, que são 500 mil mensais, e o Inter teria que pagar até o mês de junho. Então, bem provavelmente, o jogador ou vai mesmo para o Fortaleza ou estará acertando a sua ida para o futebol mexicano. Após ver os altos valores, o Vasco se assustou. Então, Abel Hernandes não tem chances de vestir a camisa do Vasco. Bom, galera, vamos falar agora do goleiro Vanderlei. O goleiro Vanderlei acaba de rescindir o seu contrato com o Grêmio. O jogador foi contratado no início da temporada de 2020, fez 56 partidas com a camisa do Grêmio, tomou 55 gols, média de 0,9 por partida. Ele perdeu a titularidade nas finais da Copa do Brasil ano passado. O Renato Gaúcho tirou ele do time e colocou de volta o Paulo Vitor. Inclusive, no próprio site oficial do Grêmio, as partes chegaram a uma rescisão de contrato consensual. Então, Vanderlei, um goleiro que o Vasco queria já há um bom tempo, está livre no mercado. O Vasco chegou a consultar, queria o jogador por empréstimo, mas o Grêmio não aceitava pagar boa parte dos vencimentos do Vanderlei. Tem uma pequena chance aí do Vanderlei vir ao Vasco. O Vasco é um dos clubes grandes que está atrás de goleiro, não sei se tem outro clube grande na Série A atrás de um goleiro também. E aí qual é a situação? O Vanderlei rescindiu no seu contrato agora com o Grêmio, ele pode talvez aceitar um salário mais baixo para poder ir jogar no Vasco. Ele ganhava algo em torno de R$500 mil lá no Grêmio, não sei se ele toparia baixar tanto os seus vencimentos. Vou trazer uma informação agora aqui do companheiro Fábio Torres, do portal Papo na Colina. Ele foi consultar o empresário do atleta, o empresário disse que ainda não recebeu o contato do Vasco, houve sim um contato anterior, quando ele estava ligado ao Grêmio ainda, e o Fábio Torres perguntou, o Vasco mesmo estando na Série B, chama a atenção de um goleiro como o Vanderlei? Ele falou que o Vasco chama a atenção de qualquer atleta, independente de divisão, ou seja, eles têm sim o interesse de fazer um negócio com o Vasco. Vai depender, claro, da proposta que o Vasco vai fazer. Não sei se o Vanderlei aceitaria reduzir tanto os seus salários. Vou agora, Dieguinho, dar a minha opinião. Bom, o Vanderlei foi um goleiro espetacular no período dele no Santos, então teve um apelo popular muito grande para ele ir à seleção brasileira. Quem foi convocado na vaga dele foi o Cássio,
né, para ser terceiro goleiro na Copa do Mundo. Muita gente ficou até meio abolada, achando que, pô, o Tite levou porque ele era treinador do Corinthians e tal. O apelo popular era maior em cima do Vanderlei. Inclusive, até era um apoio meio que nacional, não era apenas torcedores do Santos que pediam a convocação do Vanderlei. Mas o Vanderlei não é mais o mesmo goleiro. Inclusive, uma coisa me chama muita atenção. O Vanderlei perder a titularidade para o Paulo Vitor é algo que, para mim, me chama muita atenção. O Paulo Vitor, na minha opinião, é um goleiro muito fraco. E estou falando aqui do goleiro, não estou falando da pessoa física, tá? Acho que é um profissional bem limitado. Então, assim, é algo que me chama atenção. Ele tem 37 anos de idade, já completados agora no mês de fevereiro. Não sei que Vanderlei, caso o Vasco contrate, chegaria. É o Vanderlei decadente, já em final de carreira, ou será que a gente vai conseguir tirar um lampejo ou outro daquele Vanderlei do Santos? Então, assim, é um goleiro caro, não sei até que ponto ele aceitaria reduzir o seu salário. Enfim, qualquer novidade a respeito do Vanderlei eu trago para vocês no canal. A posição com mais urgência no Vasco é goleiro, sim. O Alexandre Pássaro comentou na coletiva de apresentação do Morato que vai trazer um nome para que seja unanimidade, para que ninguém fique com dúvida. Apostar por apostar em jogador que está despontando ou desconhecido, ele utiliza o Lucão. Então, acho que o Vanderlei se encaixa nesse perfil. É um goleiro experiente, é um goleiro com moral. Mas não coloca a minha mãozinha no fogo aqui de, pô, se o Vanderlei vai vir, vai arrebentar. Não sei, é um goleiro já em reta final de carreira, mas acredito que pode sim, por um período, ajudar aí o Lucão a ganhar experiência e jogar no Vasco 1, 2 anos e depois passar a titularidade para o Lucão. Mas depende muito do salário. Acho que não vale a pena pagar R$500 mil para um goleiro de 37 anos de idade. Quero te ouvir, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, temos novidades aí daquele caso do jogo Vasco e Internacional. Lembrando que o Vasco não pode ingressar na Justiça Comum porque ele pode ser punido pela CBF e também pela FIFA. Porém, pessoas físicas podem sim mover um processo na Justiça Comum para tentar reaver ainda aquele jogo. E a parada é a seguinte: o doutor José Luiz Cirqueira deu entrevista ontem à Super Rádio Tupi, ele que é auditor fiscal da Receita Federal aposentado, ele está encabeçando esse processo no Ministério Público para que abra-se um processo para averiguar ainda a cabine do VAR daquele jogo. Segundo ele, houve sim, descaradamente, manipulação de resultado naquele jogo. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar um trecho da entrevista dele ontem à Super Rádio Tupi, que ele vai explicar um pouco melhor essa situação. Até o Alexandre Campelo foi ao Twitter e meteu a sua colher no assunto e daqui a pouco eu trago para vocês. Confere aí. O Wellington Campos, né, muito gentilmente me procurou para saber quais são os objetivos, né? Basicamente, o Vasco, como pessoa jurídica, tá? CNPJ, o Vasco não pode ingressar na Justiça Comum, porque ele pode ser retaliado pela FIFA, pela CBF. Então, eu vejo um movimento partindo da torcida do Vasco, um movimento espontâneo que podia ser outra pessoa qualquer, estaria, vamos dizer assim, encabeçando, ok? Então nós lançamos hoje uma petição pública, que já tem um número razoável, bastante razoável, né? Foi na parte da tarde, já no cair da tarde, e já tem um número razoável de pessoas assinando. Então, eu tenho, vamos dizer assim, nós temos a expectativa de que um número muito grande venha aderir. O que é basicamente? Existe um vídeo de 9 segundos onde existem cenas explícitas de um crime de manipulação de resultados de uma partida de futebol que ocorreu na cabine do VAR, no jogo Vasco Internacional. E a responsabilidade pelo VAR é da CBF. Então a CBF ela vai estar sendo acusada pela torcida do Vasco, que é uma petição pública, sendo acusada por ser a responsável pelo VAR e por, em última instância, ter manipulado o resultado do jogo Vasco da Gama e Internacional. Naquele primeiro gol do Internacional, naquele gol de flagrante impedimento. Existe um vídeo de 9 segundos que retrata que é as entranhas de um crime de manipulação explícita, né, do resultado de uma partida de futebol. Então, esse vídeo de 9 segundos vamos dizer assim, o motivo e que vai, vamos dizer assim, servir de prova
fundamental para acusar a CBF. Visando o quê? Visando aqui a FIFA, que já não vê a CBF com bons olhos, haja visto aqui 2 ex-presidentes da CBF estão banidos do futebol pela FIFA, e a FIFA não vai ficar nada feliz de ver a CBF utilizar o VAR como instrumento para perpetrar um crime de manipulação de resultado de uma partida de futebol que é previsto no Estatuto do Torcedor, artigo 41, alíneas C, D e E. Então é isso, é o máximo assim que eu posso resumir, mas eu estou à disposição e desejo assim boa noite e agradeço muito o Wellington Campos, Rubem Leão, sou seu fã, Wagner Menezes, sou seu fã. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bom, galera, agora vocês acabaram de ouvir o Dr. José Luiz Siqueira. A parada é a seguinte: tem uma petição rolando na justiça aí e estão tentando colher o máximo de assinatura. O caso está ficando bem conhecido, então vou pedir para vocês darem uma ajudada. Vou ver se eu procuro o link da petição para colocar aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem estarem clicando aí e ajudando aí nas assinaturas. E o bizarro é que nessas horas aí surgem, né, aqueles fantasmas do armário. Você tinha ouvido falar de Alexandre Campelo? Pois bem, né, surgiu das cinzas ontem, foi lá no seu Twitter e divulgou aí a petição online para que as pessoas possam assinar. Inclusive respondeu alguns internautas ali, rolou até uma chamada para um ringue ali, para um bang. Aí ele falou que topava uma luta intelectual, mas uma luta física ele não topava não. Enfim, vou deixar para vocês na tela aí algumas respostas ali trocadas do Alexandre Campelo com alguns torcedores do Vasco, extremamente irritados com ele, óbvio, com razão. Bom, galera, é isso. Qualquer novidade a respeito dessa petição aí, desse ingresso de pedido no Ministério Público para tentar anular a página entre Vasco e Inter, eu trago para vocês no canal. Mas de antemão, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham dessa situação. Eu, particularmente, acho que não vai dar em nada, né, cara? Mas, enfim, vamos ver. Se der certo, o Vasco tá na Série A. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de volta. Vasco, tamo junto. Valeu. Fui.